Se eu te dissesse que existe um robô trading que não segue só aqueles indicadores comuns que você, o trader, normalmente utilizam, mas sim um modelo que utiliza inteligência artificial para tomar de decisão baseado em tudo que ele lê do mercado. Você acreditaria? Hoje eu vou mostrar um dos sistemas mais surpreendentes que eu já vi no mercado financeiro brasileiro que está funcionando nesse momento e não tinha como ser diferente, um robô trader que utiliza inteligência artificial. Inclusive, é o que tanta gente vem falando em 2025, que era o ano da inteligência artificial, isso está acontecendo também nos sistemas de trading. E hoje eu vou revelar como esse robô funciona, quais são as estratégias e principalmente vou mostrar alguns resultados históricos que me fizeram ficar, cara, de queixo caído, de verdade, quando a gente olha tudo que esse robô já entrega desde o início desse ano. Então, fica no vídeo, não se esquece, se não está inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa o curtir aqui para que mais pessoas possam ser impactadas por esse vídeo, porque eu gosto de reforçar. Eu comecei a desenvolver robôs, comecei a procurar os melhores robôs no mercado para que os meus clientes lá da X10 Investimentos parassem de operar à mão. Operar trade à mão é muito difícil de ganhar dinheiro no mercado, de ter consistência positiva e foi nesse buscar soluções automatizadas para justamente tirar nosso cliente da tela que a gente encontrou vários robôs bons e hoje se encontra com esse robô que eu vou estar mostrando para vocês aqui, que é um cara que utiliza inteligência artificial. Vem comigo que a gente vai surpreender nesse cara aqui. Vamos lá. A gente vai começar falando que o nome desse robô é Quantum IA. Então a gente já consegue ter uma noção de que o Quantum IA utiliza inteligência artificial de forma quantitativa. Vamos ver se isso faz sentido na prática. A gente está vendo, né, o Quantum numa tela, ó, um gráfico, né, está inserido num gráfico que ele está operando, num gráfico de win, e ele fez aí no último dia R$75. Ele tem no mês aí 2.934. Aí a gente tem uma outra estrutura que também roda na abertura, são dois robôs que rodam na abertura, fazem leituras diferentes, R$100 aí na sexta-feira e 3.480 que roda no mês. Aí depois a gente tem um que roda às 10 horas, a gente vê aqui em cima, né, um robô de leilão à vista, ele começa a rodar às 10h30, quando abre o leilão lá no mercado americano, quando começa o mercado americano. Então ele teve um desempenho negativo na última sexta e ele está com R$1.110. Tem um robô de dólar que fez R$40 na sexta e está com um rendimento aí no mês de menos 910. E tem um outro cara que é o robô que só roda depois das 11 horas, um robô que já deve ter passado toda a turbulência, notícias e principais fatos do começo do dia. Aí ele começa a trabalhar às 11 horas, ele está com R$1.090. Esse aqui é o meu teste desse mês aqui com esses robôs. O Quantum IA ele é composto por 5 configurações, como se fossem 5 robôs que operam de forma diferente, que operam em horários diferentes. A maior parte deles rodam no win e a gente tem uma configuração que roda no dólar. E aí, quando a gente para ver como é que está o desempenho desse cara num prazo maior ou com umas configurações maiores, olha o que a gente encontra. E olha que legal, a gente tem o resultado do dia, né, da sexta-feira, depois a gente pega aqui do mês, todos eles rodando com um contrato cada um. Só que tem uma observação que o quanto a configuração recomendada para ele não é exatamente essa. Vou falar que ela é dividida em níveis, né? Então, 894 win com um contrato, cara, é muita coisa, tá? 1.253 o Win Pro, o leilão 425, o dólar com 795 negativo e o Quantum Win das 11, 455 no mês, tá? Lá quando eu mostrei no MetaTrader, lá eu uso algumas configurações diferentes, alguns eu rodei com um contrato só, depois subi para 2 durante o mês, depois para 4, 5, enfim. Então lá eu não fiz uma configuração linear, porque eu fui ajustando para isso aqui, para esses níveis, né? Então, o que é o recomendado para o Quantum? É tu rodar, se tu quiser no nível 1, tu vai rodar com 3 contratos em cada um dos wins, e no dólar tu vai rodar com apenas um. No nível 2, tu vai rodar com 5 contratos cada um e com 1 no dólar. E no nível 3, tu vai rodar com 10 contratos cada um e com 2 no dólar. Então, o cara que rodou no nível 1, esse mês está com 8.386, o cara que rodou no nível 2 está com 14.340 e o cara que rodou no nível 3 está com 28.680. E umas questões importantes,
o quanto ele é ilimitado em número de contratos. Então, se o cara quiser botar 50 contratos, tem cliente lá no grupo de traders, o cara roda com 100 contratos cada um. Então, uma configuração, obviamente, muito mais robusta. Tem cara que só utiliza o Win e o Win Pro, que começa às 9 e 10, 9 e meia da manhã, ele já parou de operar. Então, aí vai depender de cada um que quiser. As recomendações oficiais, né, são essas aqui. E aí, obviamente, pode ir aumentando de forma proporcional, se tu quiser níveis maiores. Mas, pô, rodando aí com 10 contratos aqui, a gente está falando de 40 no Win e 2, daria uma totalidade de 42 contratos, estaria fazendo R$28 mil no mês. Então, é um número espetacular, e a gente vê que não é o melhor mês do ano, por exemplo, não é o melhor mês no Quantum Win, no Win Pro está bem próximo do melhor mês, e a gente vê que o dólar está apanhando. Quando a gente olha para as estatísticas aqui, ó, a gente vê, olha só, o nível de assertividade, né? Se a gente pegar no mês aqui, Quantum Win teve 3 dias vermelhos, 3 loss. É muito bom, né? Se a gente pegar no mês passado, também, ó, desde o dia 10 aqui, mais 2 loss. Então, cara, para um mês é absurdo. Se a gente pega o Win Pro, no mês, são 2 dias negativos. É muita assertividade, né? O leilão, aqui a gente já tem 3 dias com loss, né? Aí o dólar, que está um pouco mais pesado, e o Windows 11, né, que está aqui também com uma assertividade bem boa, né? Então, os números deles são extremamente positivos, e quando a gente olha para o consolidado aqui, tu tem uma diversificação, tu tem 5 robôs rodando junto, dificilmente os robôs vão para o mesmo lado, porque como é uma inteligência artificial que toma a decisão, se um robô for para o lado errado, o próximo já vai provavelmente fazer uma leitura ainda maior. Então, tu tem com inteligência artificial, tu tem uma adaptação ao que está acontecendo e não um viés. Isso faz muito, mas muita diferença. Então, o quanto aqui tem se mostrado espetacular nos números, espetacular no formato de operação. E aí a gente consegue ver o seguinte, vou mostrar para vocês lá no WhatsApp, um usuário do Quantum colocou que essa semana ele conseguiu deixar ele rodando certinho e tal, e olha só como a operação flui, dá uma olhadinha. Ele postou lá que na semaninha ele conseguiu rodar todos eles, tal, com 4 contratos, né, somente no Win e no Win Pro. Então, o robô que opera só às 9 da manhã na abertura, então operou, acabou o dia. Pô, 2 operações aqui, terminou o dia. Aqui, operou mais um pouquinho, terminou o dia. Operou, finalizou o dia. Cara, olha só, muito poucas operações, né? Foram 39, 56% delas é vencedor, então acontece do robô abrir, ver que não está certa a posição, ele vira a mão, faz essa leitura que é difícil de encontrar robô que faça realmente essa leitura de virada de mão. Então, no acumulado com 4 contratos no Win 4, no Win Pro, o Diegão lá fez seus 5.389, que é um número espetacular, né? Então, muita gente me pergunta o porquê que às vezes os dias são, ganhou só R$20, só R$15, né? Aqui a gente vê um robô operando com 5 contratos, ele teve somente R$100 de lucro. Por quê? Porque os nossos robôs têm um grande diferencial, que é o quanto aqui ele possui os break-evens, né? Então, o robô entrou no cenário positivo, ele já protege o lucro. Então, isso, cara, faz com que muitas vezes tu esteja com R$50 por contrato de lucro, o mercado dá uma virada grande e tu iria para o cenário de prejuízo, ele para lá com R$20. E aí a gente vê isso acontecendo em diversas situações. Ó, aqui deu 75, ele provavelmente estava com uma volatilidade um pouco maior, não conseguiu parar exatamente nos 20, mas ficou muito próximo disso. Então, isso vai acontecer em muitos dias. Mas isso vai evitar aquela frustração grande do trader de estar com lucro, daí tá com ganância, quer ir um pouquinho mais, o mercado vira, devolve tudo, acaba ficando um prejuízo grande. Então, essas proteções, né, que o robô automaticamente se coloca, dá uma tranquilidade enorme para o trader. E aí é por isso que acontece aquilo que a gente viu naquele gráfico que estava postado pelo Diego lá no WhatsApp. O robô com lucro, aí devolvia um pouquinho, ele parava. Aí no dia seguinte, lucro, devolvia um pouco, parava. É por causa das proteções. Então isso faz uma diferença absurda no dia a dia. Tu consegue ter uma consistência de dias positivos simplesmente fantástico, né? Então, esse aqui é o resumo do Quantum. A gente consegue saber mais sobre ele, para quem tiver interesse. Aqui no link da descrição a gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente fala sobre robôs no dia a dia, lá a gente fala sobre automação, e eu recomendo que vocês estejam lá.
Quanto é um robô que não está acessível agora, tem que entrar numa lista de espera. Quem tiver interesse, pode comentar aqui, deixar um comentário, que o nosso time vai entrar em contato para ter acesso a essa lista de espera. E também já deixo o convite para que vocês entrem no grupo para ao menos ir conhecendo e acompanhando, vamos trocando ideia, porque lá dentro tem um monte de usuários do Quantum que falam no dia a dia como é que tá, né? Não sou eu que estou falando, não é um outro sócio do Quantum falando, e sim usuários compartilhando os resultados no dia a dia. E aí, com o passar do tempo, vão ver que quando abrir vagas, se faz sentido utilizar o Quantum. Além disso, tem vários outros traders profissionais que estão dentro desse grupo, compartilhando seus próprios robôs, suas próprias automações, e aí é um grupo super democrático para quem tiver interesse em saber mais sobre automação, quiser compartilhar conhecimento, será muito bem-vindo. Então, não se esqueça de curtir nosso vídeo, se fizer sentido, acessar o link que está aqui na descrição para acessar ao grupo e também deixar um comentário que se tiver interesse em conhecer o Quantum e entrar na lista de espera, que a gente deve ter em setembro, provavelmente, ou até final de agosto, abertura de novas vagas aí para ele. No mais, era isso. Até a próxima e bons treinos.